Os dons espirituais. Os dons espirituais são divididos em três categorias. Primeiro vem os dons de revelação, segundo vem os dons de poder e terceiro vem os dons de eloquência ou os dons de elocução. Dentro dessa categoria dos dons de poder estão inseridas o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas. Mas qual a diferença do dom de cura, o dom de maravilhas? O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente de curas. A história eclesiástica comprova que a igreja no primeiro século também operou milagres e maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nossos ambientes com mais frequência? Primeiro, o dom da fé. O que é fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. A fé como um dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede aos crentes para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel para a saída do Egito e se aproximaram do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: "Não temais, estais quieto e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vestes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis." Êxodo 14, versículo 13 e 14. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. A redenção e as curas.
Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra da expiação efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 23. Enquanto não recebemos o nosso corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e converter-se ao Senhor, convencendo-se da sublime realidade do Todo-Poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. O dom de operação de maravilhas. Dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Temos alguns exemplos bíblicos acerca dos dons de maravilha. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Mateus 8, versículo 23 ao versículo 27. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada por sua glória. João 1, 3. Podemos destacar outros exemplos de operações de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7, versículo 11 a 17. A ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, do versículo 21 ao 43. A ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias, João 11, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 45. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível, como está escrito em Lucas 1, 37. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e com graça. Há distorções do uso dos dons de curar e de operações de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir
cura de enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos, segundo Tiago 5,14. A oração do justo pode muito em seus efeitos, e independente de ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Marcos 16 e o versículo 18. Nossa responsabilidade é orar, pedindo a cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus, né? O crente que impõe as mãos sobre os enfermos não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que, porque aconteceu o milagre, aquela vez sempre haverá outros milagres. Quem o Altíssimo tinha misericórdia, que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e, por isso, não podemos agendar dias nem marcar horário para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Então, está aqui, meus irmãos, que Deus possa vos abençoar.